pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal. Então hoje eu vou falar a apresentação que eu fiz na quinta-feira com as alterações que os docentes e orientadores estiveram ali a contribuir com a gente nessa formação. Então, foram separados grupos, e esses grupos teriam como importância a questão de falar sobre um capítulo em específico. Então, hoje eu vou apresentar sobre as estratégias que promovem a participação ativa dos estudantes em pequenos grupos. Eu sou orientado pelo Dr. Diego Antônio Costa Arantes, sou mestrando Victor Augusto Cassi. Vamos lá. Então, em resumo, um ensino que favorece a participação ativa dos estudantes. Aqui eu vou fomentar sobre a questão de algumas estratégias, alguns tipos de metodologias que são aplicadas, tanto metodologia para ensino, quanto essa metodologia que pode ser aplicada também posteriormente para avaliação. Lógico que a avaliação não vai ser tida nesse trabalho. Então, o objetivo do capítulo é um capítulo que nós estamos fazendo. Isso aqui foi uma aula que foi previamente feito um recorte, um resumo detalhado em alguns pontos, tanto que as titularidades desse capítulo eles são exemplificadas aqui nos slides. Tá bom? Então, apresentar os fundamentos teóricos sobre a aprendizagem ativa em pequenos grupos, descrever estratégias de ensino que promovem a participação ativa dos estudantes, fornecer exemplos práticos e materiais de apoio para a aplicação das estratégias, estimular a adoção de metodologias por docentes da área da saúde. Para a introdução, nós temos que descrever a parte do que realmente significa essa questão de pequenos grupos e estratégia. Na minha apresentação anterior, eu havia falado sobre essa diferença, sobre estratégia e dicas. A estratégia é algo planejado, dicas pode ser conforme algo que seja imediatista. A estratégia você senta, você elabora, você planeja, você desenvolve. E pequenos grupos é composto por 3 a 8 estudantes. A literatura descreve sobre essa questão organizados que favorecem uma interação mais profunda, uma escutativa, corresponsabilização e construção conjunta de significados. Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, em 1996, ele já apontava sobre esse acolhimento, esse diálogo e o respeito à autonomia. O protagonismo do estudante ele é feito conforme a construção coletiva. Pode ser que o indivíduo possa, na sua subjetividade, ele conseguir ter um desenvolvimento diferente de outros, mas a importância desse protagonismo se dá pela sua participação ativa. Então, fundamentação teórica, Freeman et al. 2014, ele fala que a abordagem centrada no estudante, você vai ver muito essa questão de participação ativa ou metodologia ativa aplicada para a resolução de problemas, a atitude de colaboração e uma reflexão crítica, senão abordada. Essa meta-análise de Freeman falou que o uso de métodos ativos em disciplinas de ciências exatas, engenharia e saúde aumentou significativamente o desempenho dos estudantes, ao mesmo tempo que reduziu em até 55% a taxa de reprovação. Ou seja, essa forma de pensamento, essa forma de desenvolvimento, essa forma de problematização que foi executada ali, foram passos que fizeram com que esses alunos conseguissem diminuir, pensando no que eles são o elemento central nesse processo de aprendizado. O professor como aquele que observa, que monitora, que dá daqueles feedbacks imediatos, então faz total diferença nessa aplicabilidade. Então aqui há algumas aplicações práticas desse exemplo. Então eu vou falar sobre 3 técnicas, a técnica de Jin-san, a simulação roleplay e o flipped classroom. A Jin-san, o estudante se torna especialista em um subtópico. Jin-san lembra muito o quebra-cabeça, então cada elemento do grupo ele é responsável por ensinar o grupo que está ali inserido, promovendo essa interdependência de uma forma positiva e sendo corresponsável por essa atitude nessa construção desse conhecimento. Então, como que se dá isso aí? Há um recorte, logo mais para frente eu vou dar alguns exemplos, mas mais ou menos um recorte, pensando no quebra-cabeça, para se formar uma imagem concreta daquilo que foi construído no pensamento como objetivo da aula, desenhado como se esses pequenos grupos que são formados, cada um tem essa responsabilidade de desenvolver a atividade que foi planejada. E é tão importante porque se há uma falta ou se há alguma carência, a imagem ou a construção desse desenho não consegue ser efetiva, entendeu? Então, pensando nesse quebra-cabeça, sempre
cada parte é importante nesse processo de ensino e aprendizado. A simulação e roleplay, né, eu coloquei os dois juntos, né, os dois juntos. Situações clínicas realísticas, né, que é a parte mais da simulação, é interessante, pensando em APCs, né, que é práticas confiáveis, né, aprendizado de práticas confiáveis. E se você pensar nisso numa forma onde que você coloca num ambiente controlado o seu residente, seu estudante, seu graduando que estão ali, você coloca nesse ambiente controlado uma responsabilidade dele desenvolver sem uma pressão frente ao paciente. Então você consegue fazer os ajustes antes de chegar realmente para uma situação real ali. Apesar que tem uma proximidade muito grande fora das simulações, eu acho que tem com vítimas reais e também tem aquelas que tem recurso, né? Seja recurso de baixo perfil até o alto perfil, né? No caso que os bonecos, outras coisas que estão relacionadas a esses recursos. Ou ensinações de dramática e roleplay. O roleplay é só a inversão desses papéis, né? Você pode pegar dois estudantes, e um vai ser o paciente, o outro vai ser o profissional, e o terceiro pode ser o preceptor, ou pode ser o professor em si. E ali vocês podem ter uma aplicabilidade daquela metodologia. Então, possibilita os estudantes experimentarem papéis para tomar decisões sobre orientações. E o Flips Classroom cresceu muito nessa época de pandemia, principalmente por causa dessa questão da presença. Era uma atividade que é feita antes, né? Nós falamos que é uma sala de aula invertida. E nessa sala de aula invertida, os conteúdos teóricos, eles podem ser por vídeo, leituras, podcast, pode ser por vários tipos de recursos que hoje nós temos, né? A utilização para quê? Porque as atividades sejam práticas com resolução de problemas e discussões orientadas. E foi muito interessante porque, tipo assim, um professor enviava um artigo ou um link para a pessoa estudar e na outra semana eles discutiam sobre aquilo que foi exemplificado. Vou citar meu exemplo, foi depois da pandemia, eu tive uma disciplina de formação em DSS, né, que é Determinantes Sociais em Saúde. E a aula era mais ou menos o seguinte, nós tínhamos o desenvolvimento da atividade, aí tinha ali no plano de aula uma leitura sobre um artigo específico e nós tínhamos que fazer uma resenha para que na aula posterior nós tínhamos a aplicabilidade de discussão desse assunto. Então assim, o Jinsal, né, só para exemplificar, o Jinsal ele tenta, as partes são divididas, né, e depois elas se complementam no final da disciplina. Pode ser uma disciplina de saúde coletiva, segurança do paciente, clínica médica. Eu já vi em uma aula sobre eixo comum na residência, falando sobre implementação de conhecimentos voltados para submissão no CEP. Eu achei muito interessante porque foi dividido um mesmo artigo para todo mundo e cada um pegou conforme as perguntas que o professor estava aplicando lá na aula, cada um ia resolver essa pergunta. Então era dividido em duplas, em trios, e aí foi bem interessante, foi complementando. Isso é um Jinsal. Favorece a autonomia, cooperação e compreensão profunda e melhora a comunicação interpessoal e o senso de responsabilidade. Ou seja, se eu não fazer, o outro vai ser prejudicado. Principalmente pensando a dois, é lógico que pode, nessas metodologias de pequeno grupo, sempre um pode sobressair, mas a forma de avaliar, ela pode ser implementada de forma onde será mesmo que o outro contribuiu. É lógico que tem alguns alunos que são introspectivos e teriam maior dificuldade, mas temos formas diversas de avaliação dependendo do como que for. As vantagens sobre essa questão, né, dessa cooperação, a desvantagem é o planejamento e o controle do tempo. Às vezes pode sobressair. Por exemplo, se você planejou para cada aluno tem ali uma resposta em 2 minutos e não conseguir, ou um faz em menos e o outro faz em mais, isso pode ser prejudicial. Então, você tem que alinhar isso com o objetivo da aula. A aula ela vai ser programada para, sei lá, 20 minutos para leitura do material e depois mais 20 minutos para cada um vir complementando. Será que é condizente? Se for, beleza. O estudo de apoio, né, de Gulsar, Amo e Lu evidenciará em ensino sobre segurança do paciente, o Jinsal aumentou o desempenho e o engajamento. Ou seja,
pensando em segurança do paciente, nós podemos pensar, vamos supor, em etapas, né, em estações ali. Esses pequenos grupos poderiam ser, cada etapa que foi dividida para cada dupla ali. Uma falava sobre higienização das mãos, o outro falava sobre calçar a luva estéreo, o outro sobre a questão do uso da paramentação do EPI. Essa rotação também, ela pode ser pensada também previamente para uma técnica de só. É lógico que nós podemos utilizar várias metodologias junto para dar seguimento. Nós temos a aplicação do simulação e roleplay. A vantagem é um ambiente seguro para o erro, proporciona a imersão, favorece a aprendizagem experimental. Desvantagem é só a estrutura, material, facilitadores experientes que geram desconforto para os alunos. Gorski e et al. Demonstraram que a simulação produz atitudes mais centradas no paciente. Então, assim, você visualiza que essa questão da dramatização, utilizando também a simulação em conjunto, leva a participação, seja quando você faz um role com seus graduandos, com seus residentes, ali você pode favorecer nessa ideia a interligação dos pontos o qual você planeja alcançar. O Flipped Classroom, como eu já havia falado, é adequado para conteúdos, né, de prática e análise crítica, como fisiologia, bioética e saúde baseada em evidência, né, em geral. Mas dá para você utilizar em vários outros âmbitos também, pensando seja podcast, vídeo, qualquer outra coisa que esteja relacionada. Estimula a autonomia, permite maior interação durante o encontro presencial e valoriza o tempo do docente para a mediação qualitativa, ou seja, ouvir do outro, mas requer o quê? Compromisso do estudante com o estudo prévio. Se ele não estudou antes, não tem como. Você vai cobrar como? Quando você vai fazer a avaliação. Então, o Flip Classroom ele é bacana quando a sala está bem interessada sobre aquele assunto que estão sendo desenvolvido na sala de aula já previamente. É interessante não fazer isso de imediato, porque pode dar uma ideia que o aluno vai falar, não, peraí, quem tinha que dar aula para mim é o professor. Então, para quebrar muito essa ideia, primeiro, trabalha assim, né, uma visualização desses métodos, tentando implementar conforme o engajamento da turma. A Dan et al. Mostrou que a metodologia aumenta o desempenho e satisfação ao favorecer interações significativas, ainda mais quando envolve a participação dos alunos e aquela disciplina talvez possa ser algo que motive os alunos a estarem ali. Então, só material de recomendação, né? Nós temos o Zoom, o Padlet, o Google Forms, o Kahoot, simuladores clínicos, né? Checklist avaliativa, textos didáticos, selecionados, estudo de caso e roteiro. Eu tive algumas experiências, relatos de experiência, né? Que eu fiz com aplicabilidade de algumas alternativas, igual, por exemplo, estratégia audiovisual no ensino interprofissional, a questão do diagnóstico de enfermagem e interprofissionalidade, que é aprendendo com o outro, ao que dá-se para se fazer no sentido de que avaliar o desempenho de cada um dos alunos que estão ali, o desafio em tempo real, escape room em simulação, e o protagonista emergente, uma outra grande simulação que nós participamos. Então, assim, sugestão, né? Iniciar com metodologia simples e expandir gradualmente. Às vezes, nós pensamos, tem que ser sempre metodologia ativa porque o PBL veio e nós temos que modificar, não necessariamente. A aula expositiva dialogada, ela complementa essa participação ativa posteriormente. O tradicional parcial com ativo parcial também. Promover feedbacks em pares e autoavaliação, assegurar acesso a material e preparo dos estudantes de uma forma prévia, planejar a mediação do docente com foco na escuta ativa. Em conclusão, né? Então, a atuação do docente como facilitador ajuda bastante com implementar esse diálogo com os estudantes. Dando essa parte empática ao mesmo de escutar, pode favorecer como estratégia o desenvolvimento de competência. E a estratégia para pequenos grupos, ele proporciona espaço privilegiado para a formação crítica, ética e humanizada. Essas são algumas referências e meu muito obrigado.